Olá! Nesse vídeo queremos abordar a Companhia de Jesus e o período em que os jesuítas chegaram ao Brasil, assim como a sua atuação, seus objetivos, para que essas informações nos sirvam de base para entender aquilo que nós vamos ver ao longo dos nossos vídeos das nossas viagens, né? Não é suficiente você chegar em uma ruína, você chegar em uma edificação e não saber nada sobre ela, né? Então é fundamental a gente ter esse conhecimento de base, né? E é justamente ele que vai dar início à playlist Roteiro Jesuítas, que contará com os vídeos de todos os locais visitados por nós e que tenham relação com esse tema. Então, quando a gente visitar algum município e dentro desse município a gente encontrar alguma edificação, a gente encontrar algum colégio, enfim, a gente encontrar uma redução jesuíta, a gente vai vincular esse vídeo a essa nossa playlist Roteiros Jesuítas. Beleza, gente? Fica combinado assim. Então, nós temos que inicialmente começar a falar sobre a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa, vai ser fundada no ano de 1534 por Santo Inácio de Loyola. Os membros da Companhia de Jesus, eles passam a ser conhecidos como jesuítas. E dentre os trabalhos dos jesuítas, irão se destacar então realizações nos campos da evangelização e da educação. No Brasil, nós vamos ver uma concentração dos esforços dessa ordem na educação do indígena para sua catequização. No Brasil, os jesuítas irão chegar então, juntamente com Tomé de Souza, o primeiro governador geral, no dia 29 de março de 1549. Então os jesuítas chegam chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega e eles irão construir as primeiras escolas do Brasil, sendo que a primeira já no ano de 1550, na cidade de Salvador, local do desembarque dos jesuítas. É o chamado Colégio dos Meninos. No dia 25 de janeiro de 1554, 4 anos depois da fundação do primeiro colégio em Salvador, teremos no topo de uma colina chamada Piratininga, um local próximo à aldeia de Inhapanguçu, chefiada pelo índio Tibiriçá, Manuel da Nóbrega, fundando o Colégio de São Paulo. Esse colégio ele funda em homenagem à conversão do apóstolo Paulo, né, que a igreja comemora nesse dia da fundação, dia 25 de janeiro, né? Colégio esse que vai dar origem então à maior cidade brasileira, o município de São Paulo, que leva o mesmo nome do colégio jesuíta. Um outro aspecto das missões jesuítas, né, que também nos interessam, são as chamadas reduções. Né? As reduções eram aldeamentos onde reuniam-se integrantes de várias tribos indígenas, organizados e administrados pelos padres jesuítas, e esses locais deveriam ser autossustentados. Neles, os índios eram educados, evangelizados, eles iam aprender técnicas de tecelagem, de plantio, de alfabetização, eles iam ter aulas de artes, de teatro, de música, criação, construção de instrumentos musicais, né? E arquitetura e por aí vai, né? Então, essa figura da redução agregava um leque de conhecimento muito grande a um povo que até então era seminômade, né? Tinha muito pouco conhecimento, por exemplo, sobre arquitetura, agricultura. Então, essas reduções eram uma característica dos trabalhos jesuítas espanhóis, né? Então, os jesuítas portugueses não tinham essa
característica de trabalhos, né? A gente não identifica, é uma característica dos jesuítas espanhóis, né? Isso é bastante importante a gente ressaltar, porque isso virá a gerar problemas para esses jesuítas espanhóis. No futuro a gente vai falar sobre isso. E outra característica importante é que hoje nós chamamos uma pessoa de irredutível, alguém que não se deixa convencer por uma outra ideia, né? Que se mantenha ferrenho ao seu próprio pensamento, né? Uma pessoa irredutível. Isso vem justamente das reduções, né? Do índio irredutível, que era o índio que não aceitava entrar nessa nova forma, que era bastante diferente da forma que eles haviam vivido até então, né? Mas um número bastante expressivo de índios acabaram se adaptando e se adequando a essa forma de convívio, até mesmo pelas inúmeras facilidades que elas acabavam oferecendo ao próprio índio. A vida numa comunidade missioneira, ela seguiu uma rotina muito precisa, né? Uma rotina militar. Antes do amanhecer, tocava-se o sino para despertar. Logo depois nós íamos ter a oração individual, as crianças eram acordadas e tínhamos uma missa. Às 7 horas os trabalhos do dia eram distribuídos. Nessa hora as crianças recebiam o café da manhã e oravam antes do café. Às 8 horas realizava-se a visita dos doentes, iam enterrar os mortos, depois os demais tomavam o café da manhã. Em seguida eles iam para os seus afazeres, cada um. E as crianças iam para as aulas. Entre as 11 e meio-dia, o almoço, seguido de um descanso de 1 hora, para depois voltarem ao trabalho. Das 16 horas em diante, havia o catecismo, novas orações, o lanche da tarde, uma reunião para um novo culto e depois o jantar. Entre as 20 e 21 horas, os fogos eram apagados e a redução dormia. Nos dias sagrados, o trabalho era proibido. Aos domingos, nós íamos ter uma missa solene. Em dias de grandes festejos, realizavam-se teatros, danças comunitárias, procissões, combates simulados e concertos de música tocados pelos próprios indígenas em celebrações coletivas que por vezes duravam todo o dia. Muito se fala que as missões tinham um objetivo inatingível, e as missões elas iam falhar por si só. No entanto, o que nós vamos ver é que essas missões vão prosperando, a ponto de, em meados do século XVIII, os jesuítas começarem a se tornar suspeitos de tentar criar um império independente, né? Suspeitos de quem? Das coroas, tanto portuguesa como espanhola. O que acaba sendo um dos argumentos usados em uma intensa campanha que vai afetar os jesuítas da América e do mundo, né? Isso acontecendo na Europa, né? E acaba por resultar na expulsão dos jesuítas das colônias a partir de 1759, né? E posteriormente, em 1773, na dissolução da sua ordem. Com isso, o sistema missioneiro entra em colapso, né? E isso vai acabar dispersando esses povos indígenas que haviam antes sido reduzidos, ou seja, que haviam ingressado nas missões. Um assunto paralelo, mas que é importantíssimo para a gente entender o que aconteceu com as missões jesuítas na região do Brasil é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid
é uma tentativa de pôr fim às discordâncias entre Espanha e Portugal a respeito dos limites das suas colônias, né, aqui na América do Sul. A definição geral dos limites ela iria ocorrer no ano de 1750. Pelo tratado, a área conhecida como Sete Povos das Missões, né? Sete Povos das Missões é o conjunto de 7 reduções, né? Ou 7 aldeamentos indígenas fundados pelos jesuítas espanhóis, como a gente falou, né? Então, as reduções eram uma característica do trabalho dos jesuítas espanhóis e esses 7 povos das missões, esses 7 aldeamentos se encontravam na região do Rio Grande do Sul, então chamado Rio Grande de São Pedro, né? Era composto pelas reduções de São Francisco do Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio, né? Então essas aí são as 7 missões que serão chamadas de 7 povos das missões. Então elas estavam sob a tutela da Espanha e pelo Tratado de Madrid passaria a pertencer a Portugal. Em troca, a colônia do Sacramento, que fica no sul do atual Uruguai, passaria ao domínio espanhol. Só que os portugueses exigiam a expulsão dos povos missioneiros, né? Eles queriam que aquelas missões se retirassem dali porque falavam o idioma espanhol, porque eram construídas dentro de uma cultura diferente dos jesuítas portugueses. Então é desse tratado que se origina uma insatisfação por parte dos povos guaranis, que compunham majoritariamente esses aldeamentos, chamados 7 povos das missões. E nós teremos então o advento da Guerra Guaranítica, que durou entre 1753 a 1756, né? Também chamado de Guerra dos 7 Povos, né? Que foi um conflito armado envolvendo essas tribos guaranis das missões jesuíticas contra tropas espanholas e portuguesas, um conjunto dessas duas tropas, como consequência então do Tratado de Madrid de 1750. Em 1754, os jesuítas entregam o controle das missões, mas os guaranis se recusam a sair dali. Isso quebra as ideias de quem dizia, não, os índios estão ali forçados, os índios, isso jamais daria certo, deu muito certo, os índios queriam continuar ali, os índios entenderam que aquela forma de vida era uma forma revolucionária para eles, né? E eles se desenvolviam na cultura, nas artes, na filosofia, na música, enfim. E eles não queriam mais abandonar toda aquela construção, né? Eles se identificavam com aquele espaço geográfico. Então nós teremos uma liderança de Sepete Araju, né? Dentro das tribos guaranis, né? Eles se recusam a se retirar juntamente com os jesuítas, uma parte vai junto, segue os jesuítas, mas esse grupo se recusa, ele vai ser liderado então por Sepete Araju, né? E o conflito vai resultar em um grande número de mortes de guaranis, né? Enquanto que os números históricos dizem que os europeus teriam sofrido apenas 4 mortes, né? Então seriam números oficiais 1.511 guaranis contra 4 mortes dos exércitos português e espanhol conjuntos, né? Na sequência da batalha, o exército luso-espanhol ocupa as missões,
para posteriormente abandoná-las, né? E nós vamos ver nas nossas viagens exatamente essa imagem. Beleza, gente? Eu acho que é isso aí. Já dá para a gente ter uma boa ideia do conjunto histórico que vai nos conduzir ao longo dessa nossa playlist. Então a gente se encontra novamente no primeiro vídeo dessa playlist dos jesuítas. Abraço, até lá!